Fala moçada, beleza? Fala meus amigos! Eu estou aqui para dar continuação naquela nossa aula sobre as concepções sociológicas acerca do Estado. Como que o Estado pode ser entendido. E agora nós vamos entender um pouquinho sobre a visão do filósofo francês Émile Durkheim. O Durkheim ele tem um pensamento bastante peculiar em relação ao Estado. Para ele se preocupa mais com as instituições e com a questão da coerção social para poder entender e interpretar o Estado. Bom, vamos analisar alguns temas relacionados à sociologia do Durkheim e que tem relação direta com a formação do Estado ou com o uso do Estado para com as pessoas. Primeiro vamos entender o que define as relações sociais. Para Durkheim, as relações tradicionais pré-capitalistas, ou seja, o princípio da coesão é a solidariedade mecânica, promovida pela consciência coletiva, com sua unidade de valores que permeiam a totalidade das relações sociais. Essas relações tradicionais, pré-capitalistas, seriam o quê? Aquelas sociedades que não havia ainda se industrializado, aquelas sociedades que tinham aí um apego às tradições patriarcais, como as comunidades indígenas, como os clãs. A essa sociedade ele chamava, aliás, as relações sociais ele chamava de solidariedade, porque as pessoas eram solidárias entre si, né? E essas relações ele chamava de solidariedade capitalista. É diferente da sociedade moderna, que é a que nós vivemos, que é a sociedade contemporânea. Nessa sociedade moderna, né, as relações de solidariedade é entendida pelo Durkheim como solidariedade orgânica, ou seja, a interdependência dos indivíduos proporcionada pela ampla divisão social do trabalho. Então, observando essa imagem, você consegue perceber que existe uma divisão muito grande de trabalho, existem várias especializações, existem várias funções sociais que podem ser entendidos dentro dessa sociedade moderna. Então, essa solidariedade orgânica, que é a nossa sociedade atual, ela é uma sociedade que tem muitas especializações, muitas funções, e essas funções elas se complementam, elas são fundamentais para que a sociedade sobreviva. O problema, pessoal, é que nessa sociedade moderna, devido aí ao alto grau de complexidade, né, a consciência coletiva ela se torna frágil. E quando ela se torna frágil, ela enfraquece as referências morais, as referências éticas, entendeu? Ela acaba enfraquecendo as normativas da vida social, porque as pessoas passam a pensar mais nelas mesmas do que na sociedade como um todo. E quando isso acontece, a sociedade entra num estado que o Durkheim chama de anomia, ou seja, a anomia é uma falência da sociedade. É quando a sociedade começa a entrar em crise. E a função do Estado, pessoal? O Durkheim enfatiza a orientação moral e legal do Estado nas sociedades modernas, em que, articuladamente com outras instituições sociais, como corporações profissionais, o Estado tem a tarefa de estabelecer parâmetros de moralidade e atuar como elemento integrador da vida social. O Durkheim ele entende o Estado como mais uma instituição. Todas as instituições, na visão do Durkheim, são necessárias. A família é necessário, a escola, a igreja, as empresas, as grandes empresas, né? O Estado, então, ele é entendido para o Durkheim como uma instituição que tem aí uma função de se articular com outras instituições sociais. E dentro desse contexto, né, moralizar a sociedade, atuar como elemento integrador da vida social. Bom, entendendo o Estado e a anomia, nós já vimos que a anomia é uma desvirtuação, né, da sociedade moderna. Então, cabe ao Estado impedir que ela aconteça. Cabe ao Estado a efetivação da ordem social,
a realização da justiça, quando há crimes, quando há situações em que a sociedade entra em declínio, como, por exemplo, as crises do sistema capitalista, como a situação em que nós estamos vivendo agora, como a pandemia ou a crise econômica. São situações de anomia. Cabe ao Estado a efetivação da ordem. Cabe ao Estado o restabelecimento da economia. Cabe ao Estado o combate da pandemia. Essa é a função do Estado, né? Então, uma das formas que o Estado tem de obter garantias morais é o controle estatal sobre a educação. Porque só através da educação que essas situações relacionadas à anomia, elas serão superadas de maneira mais vigente. Bom, pessoal, é isso aí, né? Espero que vocês tenham entendido bem o pensamento que o Durkheim tem em relação ao Estado. Na próxima aula, na aula em sequência, nós vamos estudar um pouquinho sobre o pensamento do Max Weber, do alemão Max Weber, com relação ao Estado, tá? É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.